por que será que um objeto solto no ar cai no chão? Muito bem, é a força da gravidade. Acontece que essa explicação que aprendemos na escola nem sempre existiu. A explicação física que reinou durante centenas de anos foi a de Aristóteles, que torna esse pensador o filósofo mais importante do Ocidente, gostando dele ou não. E então, vamos conhecer melhor o pensamento desse xodozinho da filosofia? Essa aula será dividida em 2 episódios. No primeiro, falaremos sobre metafísica e lógica do pensador Aristóteles. E o segundo, sobre a sua concepção acerca da ética e da política. Eu sou o Paulo Vitor e esse é o podcast semanal Filósofos do Enem. Aristóteles mudou o estilo de se fazer filosofia. Antes dele, os temas filosóficos eram debatidos de forma misturada. Por exemplo, na última aula de Platão, vimos que a sua obra A República falava não somente de política, mas também de ética, teoria do conhecimento, estética, ou seja, tudo misturado em uma única discussão. Já Aristóteles decide sistematizar a filosofia da seguinte forma. Primeiro, ele muda o estilo de ficção e diálogo para o formato de texto corrido, com exposição de ideias e argumentos, um formato que costumamos chamar de tratado. E segundo, dividindo os assuntos em diferentes ciências. As categorias que ele criou foram metafísica, política, ética, lógica, retórica e física, que engloba as ciências da natureza, no caso, as ciências da physis. Nesse episódio, como eu disse no início, eu vou explicar a metafísica e a lógica de Aristóteles, evidentemente somente as ideias gerais, mas que são importantes para você que é vestibuleiro. Bom, sobre a sua vida, sabe-se que o jovem Aristóteles não era ateniense. Nasceu em Estagira, que também é uma cidade grega. Só depois ele se mudou para Atenas para estudar com Platão. O pequeno Ari, o Arizinho, era um aluno aplicado, estudioso, sonhava até em um dia, quem sabe, assumir a direção da academia, a escola do seu mestre. Porém, com a morte de Platão, outro discípulo assumiu esse posto, deixando o nosso pequeno Aristóteles a ver navios. Coitado. Mas isso não foi uma derrota. Aristóteles, mais à frente, funda a sua própria escola, o Liceu. Ali começa a criar seu próprio sistema filosófico, um pensamento autêntico que se distancia essencialmente do platonismo. Saber identificar a autenticidade do pensamento de Aristóteles é algo crucial para quem está se preparando para o vestibular. Então, se liga, pois eu vou explicar isso agora para você. Um marco fundamental da filosofia de Aristóteles foi considerar o mundo material como uma via importante para se alcançar as formas ideais. Ficou confuso? Então preste atenção que eu vou tentar esclarecer para você. Você viu na última aula que Platão afirmava que o conhecimento se dava somente através da intelectualidade e que toda a experiência do corpo, ou seja, a experiência dos sentidos, era fonte de engano, correto? Pois bem, Aristóteles criticou essa perspectiva, pois ele entendia que a experiência sensível e concreta também é fundamental para o conhecimento. Não se pode ignorar a matéria na hora de se conhecer as ideias. Por exemplo, se eu pedir para você me dizer qual é a forma de, Biruleibe, tenho certeza que você não saberá me responder. Sabe por quê? Porque você nunca viu um Biruleibe no plano material. Logo, não saberá descrever essa ideia para mim. Agora, se eu peço para você descrever para mim a forma de uma cadeira, rapidamente você vai me responder. A não ser, é claro, que você nunca tivesse visto uma cadeira na sua vida. Com isso, temos um paralelo importante que não pode sair da sua cabeça. De um lado, temos Platão defendendo uma teoria do conhecimento puramente idealista, que ignora a experiência concreta e sensível. Do outro, temos Aristóteles, colocando a experiência empírica e material como fonte de conhecimento. Esse contraste ele é representado de forma brilhante em uma pintura chamada Escola de Atenas, do pintor renascentista Rafael. No centro dessa ilustração, temos Platão e Aristóteles, um do lado do outro. Platão é o que está apontando para cima, uma alusão ao mundo das ideias. Já Aristóteles é aquele que está com o braço estendido para frente,
com a palma da mão voltada para o chão, como se estivesse dizendo: o conhecimento ele está aqui, no plano sensível. Eu deixei essa pintura lá no feed do Instagram, @filósofosdoenem. Dá uma conferida lá. Bom, como você é uma pessoa esperta também, já percebeu que a capa desse podcast é um recorte dessa gravura. Se não percebeu, dá uma olhadinha que você vai identificar isso. Veja, é importante você tomar cuidado sobre um aspecto. Aristóteles não ignorava a existência de uma estrutura abstrata e fundamental da realidade. A diferença é que, para ele, essa estrutura abstrata também se manifestava no plano material. Você deve estar se perguntando: tá, mas o que exatamente é essa estrutura abstrata da realidade, Paulo Vitor? Aristóteles entendia que aquilo que é aparente pela experiência sensível é apenas a superfície da realidade. Isso significa que existe uma parte da realidade mais fundamental, que determina tudo que existe, da física até a política. Essa parte deveria ser estudada pela ciência que Aristóteles chamou de filosofia primeira e que depois deram o nome de metafísica. É ela que vamos estudar agora, então preste atenção. Olha só que curioso. Existe uma polêmica em torno do nome metafísica, pois esse não foi um nome criado por Aristóteles, mas sim por um aluno seu chamado Andrônico, que, ao organizar os livros escritos pelo professor, ficou meio que sem saber, onde colocar na estante as obras sobre filosofia primeira. Aparentemente, ele ficou de saco cheio e decidiu deixá-los aleatoriamente logo depois dos livros escritos sobre física. Bom, traduzindo para o grego, a expressão depois da física fica metaphysis. Por isso, passaram a chamar os escritos de filosofia primeira de metafísica, ou seja, os que vêm depois da física. De todo modo, com o tempo, a palavra metafísica passou a ser utilizada para se referir a qualquer estudo sobre leis ou estruturas suprassensíveis que estão para além do mundo físico. Deus, por exemplo, de acordo com essa definição, poderia ser classificado como objeto da metafísica, pois se encontra em um plano imaterial. Mas vamos deixar esse assunto de Deus para os filósofos medievais. A metafísica aristotélica tem características próprias. Aristóteles entende que tudo que existe possui 4 tipos de causa, que são a causa eficiente, a formal, a material e a final. Para entendê-las, eu vou precisar que você utilize a sua imaginação, tudo bem? Bom, vamos lá. Quero que você imagine agora a estátua de um cavalo. Essa estátua, ela precisou de uma causa externa a ela, correto? Afinal, ela não brotou da terra sozinha, do nada. Um escultor precisou esculpi-la. Nesse caso, o escultor seria a sua causa eficiente, pois causa eficiente é sempre a causa externa de algo. Já o escultor, por sua vez, antes de construir a estátua de um cavalo, precisou imaginar aquilo que ele queria esculpir. Nesse exemplo, a forma imaginada seria de um cavalo. Essa imagem, então, seria a causa formal, pois causa formal é a ideia que dá forma à matéria. A estátua, por sua vez, precisou ser construída em algum tipo de material. Poderia ser mármore, madeira, bronze. O material do que é feito a estátua seria a causa material. Por fim, a estátua ela teria que ter alguma finalidade, algum propósito, que poderia ser enfeitar a cidade ou até mesmo cultuar um deus. A finalidade e o propósito, Aristóteles chamava de causa final. Agora, perceba como é útil o conceito de causa final, principalmente para os estudos sobre a natureza. Por exemplo, quando um biólogo estuda a espécie de uma planta ou animal, naturalmente uma das dúvidas que surgem é: qual é o propósito e finalidade desse ser no ecossistema? Veja, em termos aristotélicos, é uma pergunta sobre a causa final do objeto estudado. Além disso, a própria física, antes de Newton e Galileu, buscava explicar o movimento mecânico dos corpos a partir da noção de causa final. Só que os físicos perceberam que não era um bom caminho. Porém, em uma outra oportunidade, nós discutimos sobre esse ponto. Agora, você pode estar se perguntando: legal, Paulo Vitor, mas qual foi a relevância de compreender as 4 causas? Bom, isso eu vou explicar agora para você. Perceba através do exemplo que nós utilizamos que a causa formal, que é a forma de cavalo,
possui algo de imutável, pois um cavalo, para ser reconhecido como tal, não pode ter qualquer característica, não é verdade? Não tem como, por exemplo, chamar de cavalo um animal que late. Essas características imutáveis o Aristóteles chamou de essência, que se diferenciam dos acidentes, que por sua vez são os atributos que podemos admitir variações, como a cor do pelo, a cor dos olhos e até mesmo o tamanho de um cavalo. É razoável pensar, por exemplo, em cavalos brancos, em cavalos pretos, em cavalos marrons. A cor não muda a essência do cavalo. Nesse lance de essência, ou seja, características imutáveis, fica difícil de defendê-las quando nos deparamos, por exemplo, com a constante mudança da natureza. Como defender essências em uma natureza que não para de se transformar? Para lidar com esse problema, o Aristóteles cria dois conceitos fundamentais em sua metafísica, que são os conceitos de ato e potência. Ato seria o estado momentâneo das coisas. Por exemplo, no momento eu estou gordo, ou seja, Paulo está gordo. Então, em ato, eu, o Paulo, estou gordo. A potência seria toda a possibilidade de transformação. Sendo assim, em potência eu sou magro, não é? Agora, preste muita atenção. Percebe que é razoável imaginar eu me transformando em uma pessoa magra, mas um absurdo imaginar eu me transformando em um pássaro? Isso porque toda a potência está limitada à sua essência. Por exemplo, faz parte da essência de ser humano a potência de ser magro, mas não faz parte da potência de ser humano ser um pássaro. Sendo assim, até mesmo as transformações que ocorrem na matéria não ocorrem por um acaso, de forma aleatória, mas sim submetidas a uma essência formal. É muito interessante também a gente notar como essa forma de notar a natureza foi relevante para a formação do pensamento científico. Veja, quando você está estudando as substâncias químicas e suas reações, consegue notar uma certa constância no comportamento dos elementos. Por exemplo, sabe-se que um carbono pode fazer ligações com outros átomos, mas existe um limite de 4 ligações. Utilizando termos aristotélicos, podemos dizer que um átomo de carbono, em ato, está isolado. Porém, em potência, pode se conectar com até mais 4 átomos. Essa é a essência dele. Bom, uma das pessoas que abala essa perspectiva aristotélica é um camarada chamado Charles Darwin. Com a sua teoria da evolução, ele meio que contraria essa noção de que a estrutura da natureza é algo estático e imutável. Mas deixamos esse assunto para um outro episódio. Bom, essa é a base da metafísica aristotélica, ou seja, a ciência que explica a estrutura elementar de toda a totalidade. Porém, fica ainda uma dúvida. Uma vez que eu conheço essa estrutura, como podemos falar sobre ela? Afinal, não é muito fácil a gente conseguir expressar certas ideias que conhecemos apenas pela intuição. Diante disso, Aristóteles entendia que existe uma forma correta de arrumar o raciocínio e a própria linguagem. A lógica seria, então, a ciência que estuda essas formas de representação das ideias. Vamos dar uma olhadinha sobre o que Aristóteles falava sobre elas. Preste atenção. Podemos definir a lógica como a ciência que estuda as formas válidas de organizar um argumento. O primeiro passo seria determinar os princípios que nos digam o que pode ou que não pode ser feito na hora de montar um raciocínio. Aristóteles determinou 3 princípios, que são o princípio da identidade, da não contradição e o princípio do terceiro excluído. O primeiro, o da identidade, diz que uma coisa sempre será igual a ela mesma. Não posso, por exemplo, fazer uma descrição de um objeto qualquer e depois ignorar aquela mesma descrição. Já pensou como seria uma loucura a sua aula de biologia, onde o professor dissesse primeiro, o homem é mamífero, e depois ele dissesse, o homem é herbívoro? Nossa, daria um nó na sua cabeça, não é verdade? Porque afinal, se o homem ele é mamífero, então é mamífero, poxa.
Não pode ser outra coisa que não seja sua própria identidade. Um outro princípio que o Aristóteles utiliza é o princípio de não contradição, que nos diz que uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Por exemplo, eu não posso dizer que o quadro é branco e não branco ao mesmo tempo. Considerar as duas afirmações como verdadeiras seria o quê? Uma contradição, pois desobedece ao princípio de não contradição. E para finalizar, o princípio do terceiro excluído afirma que uma coisa ou ela é ou ela não é. Não existe talvez ou mais ou menos, ou é ser ou é não ser. Não existe uma terceira possibilidade. Essas regras básicas são fundamentais, pois elas nos ajudam a identificar as falácias, que são os argumentos que parecem ser verdadeiros, mas não são. No meu entender, as pessoas de hoje deveriam se atentar a isso, pois o fato de um argumento ser atraente não significa que ele seja verdadeiro. E se a gente parar para pensar, teorias malucas e anticientíficas como terraplanismo e movimento antivacina utilizam argumentos atraentes, que parecem ser verdadeiros, mas que se fizermos uma análise formal deles, veremos a existência da quebra de alguns princípios lógicos. Quando a gente entra na política, então, nossa, dá para fazer um episódio só sobre isso. Na verdade, uma série de episódios. Quem sabe mais pra frente, tá ok? Mas enfim, uma vez dados os princípios, precisamos ver a organização dos argumentos. Vamos verificar então? Um formato bem simples de argumento seria aquele onde o orador defende uma conclusão a partir de pelo menos duas premissas. Ficou curioso? Então escute aí com atenção. Chamo de premissas enunciados que são conectados por algum termo mediador. Por exemplo, observe essa organização de argumentos. Todo homem é mortal. Pode ser a minha primeira premissa. Sócrates é homem. A minha segunda premissa. Perceba que elas estão sendo conectadas por um termo mediador, que aparece nos dois enunciados, que no caso é a palavra homem. Agora fica mais fácil chegar à conclusão, pois se todo homem é mortal e Sócrates é homem, logo Sócrates tem que ser mortal. Agora, veja que interessante. Se eu substituir o sujeito homem e o predicado mortal da primeira premissa por qualquer outra palavra e fizer também a mesma substituição na segunda premissa, claro, respeitando a sequência do termo mediador, chegarei a uma conclusão que também será necessariamente verdadeira. Por exemplo, se eu falo que todo filósofo é gente fina e que Paulo é filósofo, qual é a conclusão que a gente chega? É que Paulo também é gente fina. Essa conclusão ela tem que ser verdadeira diante da disposição das premissas. Note que as palavras são diferentes, mas a estrutura é exatamente a mesma. Essa forma de organizar o argumento em conclusões derivadas de duas premissas é chamada de silogismo. Aristóteles, através da lógica, encontrou uma série de silogismos válidos e inválidos. Mas enfim, deixei para aprofundar algumas regras básicas da lógica do quadro que estará no feed do Instagram @filósofosdoenem. Afinal, ficar descrevendo regras de lógica ficaria, digamos assim, extremamente maçante para um podcast. Por ora, o importante é você saber que a lógica elaborada por Aristóteles foi fundamental para o desenvolvimento da ciência, matemática, gramática. Até a computação tem bases na lógica aristotélica. Bom, Aristóteles diz que o conhecimento teórico é algo que deve ser buscado por todos os homens de alma excelente. Porém, a nossa vida não se sustenta apenas com esse tipo de conhecimento. Entender como funciona a ética e a política também é algo fundamental. Vamos, no próximo episódio, verificar o que o tio Ari tem a nos dizer sobre essas duas ciências. Caros e caras ouvintes, muito obrigado por ter escutado esse episódio até o final. Como o assunto é extenso, tive que dividi-lo em 2 programas. Aristóteles é um dos filósofos mais cobrados do Enem e nenhuma parte podia ficar de fora. Então, para ouvir a parte sobre ética e política de Aristóteles, é só dar o play no próximo episódio. Não deixe de seguir a página do Instagram, @filósofosdoenem, para ter acesso a mais conteúdo. Então, pessoal, é isso aí, aquele abraço e até a próxima. Valeu!